Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou o Roger Galvão e que fase que tá o Corinthians? Eu sou o Boim e no ano regular do Palmeiras fomos melhor que qualquer um dos rivais aqui da capital. Meu nome é Marcelo Eduardo, vulgo Garça, 9 vitórias seguidas, 2025 vai ser o ano do Corinthians e o declínio do porco nunca foi tão claro como agora. Boa, aqui a resenha é paneleira mesmo, mas a gente vai tentar falar bastante sobre essa última rodada que o Botafogo se sagrou campeão. Então, vamos rodar a vinheta. É isso aí, pessoal que está chegando. Antes da gente começar a falar sobre os resultados, sobre o título do Botafogo, sobre a colocação de cada um dos times, eu preciso da sua ajuda. Nós somos um canal pequeno, então a gente precisa que você que está assistindo esse vídeo deixe o seu like, deixe o comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações de vídeo novo aqui no canal. A gente está correndo aqui com bastante estrutura, melhorar a qualidade para vocês. O conteúdo continua essa barbaridade aí que você já está acostumado. Tá certo? Estou contando com vocês. Hoje nós tivemos a 38ª e última rodada do Brasileirão 2024. Ela trouxe o título do Botafogo, algumas disputas interessantes na parte do topo da tabela, do meio e da parte de baixo, algumas mais, outras menos interessantes. Ainda de uma maneira geral, quero ouvir primeiro a opinião do meu amigo Boim. O que você achou de uma maneira geral? Depois a gente fala um pouco mais do título, dos clubes especificamente. Para mim foi uma rodada sem surpresas. Eu mesmo não acreditava no título, nem tanto pelo Palmeiras, mas pelo São Paulo, que com certeza iria entregar o jogo. E o Palmeiras e os próprios jogadores do Palmeiras, sabendo disso, praticamente não entraram em campo. Sofreu a derrota, ajudou o Fluminense. O Botafogo fez a parte dele, o São Paulo também fez o que se esperava dele, entregou o jogo. O John Textor agora eu espero que venha pedir desculpa da acusação do ano passado, quando falou que o São Paulo entregou para o Palmeiras e beneficiou o Palmeiras. Que Aconteceu a rancoroso. mesma coisa. Ou sim, ou o São Paulo realmente entrega jogos, ou é o que eu acho mesmo, é um time fraco mesmo. Só espero que o John Textor venha se desculpar aí, porque ele acusou as meninas do São Paulo lá a serem coniventes aí, manipularem resultados, né? Então vamos ver qual que vai ser o discurso dele. Tirando o John Textor, o restante do Botafogo foi merecedor desse título aí e jogaram para isso mesmo. Minha menção honrosa fica com Fortaleza, gostei muito da campanha deles e fecharam o campeonato com chave de ouro, metendo 3-0 no Inter, que até então era a melhor campanha do retorno. E na parte de baixo, o Furacão também fez do que ele se esperava, né? Ele caiu para mim na quinta-feira, na rodada anterior, quando era só empatar, cara. Empatar em casa contra um praticamente rebaixado Bragantino, que aí estava tudo definido, ele salvo, ele consegue perder e aí já entrou, mesmo com o Galo também fazendo bastante força para dar uma zebraça aí e ele se enfiar nessa zona da degola, mas acho que ficou justo. O Furacão realmente fez um péssimo campeonato e mereceu cair. E você, Garça? Qual a sua visão geral ainda sobre a 38ª e última rodada do Brasileirão? A rodada, acho que é muito do que o Boim falou, não teve nenhum jogo que chamou tanta atenção. Referente ao título, a gente já imaginava o que poderia acontecer. Nenhum jogo chamou atenção? Não teve nenhum gol de bicicleta, nada que chamou atenção? Mas a gente vai entrar no detalhe, né, específico do time, mas aí a gente entra daqui a pouco Tá nisso. bom. Eu acho que como última rodada eu gosto dessa situação que todos os times jogam no mesmo horário, eu acho que é muito justo, o que se pode considerar justo, né? Que ninguém fique sabendo já o resultado do outro para tentar favorecer ou não, então todo mundo joga ao mesmo tempo. Eu acho que acaba tendo essa parte de emoção, né? Então a gente pôde ver essa luta, os 3 jogos que estavam lutando ali para ver quem ficaria com a última vaga, né? Então todo mundo vai acompanhando. Eu acho que é interessante ter essa fórmula de disputa assim da última rodada específica. E se esperava realmente isso. Botafogo campeão, Palmeiras sem vontade, o São Paulo nem se fala. Eu acho que o Boi fez uma menção rosa do Fortaleza, mesmo o Inter nas últimas 3 rodadas ter praticamente perdeu os últimos 3 jogos, eu acho que o Inter É também fez verdade. uma excelente campanha.
conseguiu uma arrancada muito forte também nesse segundo turno, e vai ali para Libertadores também, né? E acho que bacana salientar também o Internacional. E o São Paulo, que na realidade, mais 2, 3 rodadas, se pá, não pegava nem Sul-Americana, porque, cara, simplesmente parou de jogar numa má vontade, uma nhaca danada. Eu só queria fazer um comentário também, Roger, para finalizar, que o nosso amigo Boi anda muito rancoroso. Eu acho que ele Guarda mágoa, né? não Guarda tá mágoa. bem, ele não tá aceitando muito essa Não, nova eu fase tô do bem, bem porco. tranquilo, cara. Sempre falei pra Né? vocês, o time não vai Puxou o ganhar John tudo, não. Textor do ano passado, sabe? Não, Tá, eu sou um tá cara justo, mano. magoado. Quero justiça, só sou um cara justo, só É, isso. tá certo. Mas enfim, gente, uma rodada foi essa pra mostrar como o Boi tá chateado com essa fase do porco. Não tô chateado, não. Então, o Como ano pra mim diria Marília Mendonça, saudosa Marília Mendonça, supera. tô tranquilo. Eu, meu destaque, já então, só como vocês destacaram o Inter e o, o Fortaleza, eu queria destacar o Vitória, cara. O Vitória, na reta final, também conseguiu fazer um desempenho. Ele estava bem até tirando aquele jogo com o Corinthians, mas ele ainda fez considerando orçamento e tudo mais, acho que ele teve uma arrancada boa. Se não me engano, é o Carpini, que está como É técnico o lá. Carpini lá, sim. E, cara, é um segundo bom trabalho dele, né? Tudo bem que ele tinha feito um trabalho bem questionável junto ao São Paulo, mas o São Paulo, como a gente fala, acho que já falou algumas vezes no nosso grupo, é uma máquina de moer técnico, né? Passou 10 técnicos diferentes, nenhum dá jeito lá. Então, o Carpini faz um bom trabalho, queria destacar também a posição do Vitória, né, a permanência, e como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar na live, o ano que vem, bem promissor, com bastante time do Nordeste participando, para trazer bastante emoção aí para o Campeonato Brasileiro, que vai ser uma correria danada com aquele calendário maluco que a gente falou no outro vídeo, né? Aproveito para dar uma conferida sobre o calendário, a gente já gravou um vídeo. Agora, entrando um pouco mais no detalhe, o Boim comentou que achou o título do Botafogo justo. Eu acho que é justo, não tem como questionar, o campeonato é longo, né? E na soma de tudo, o Botafogo foi o melhor time. Se considerar o primeiro mais o segundo turno, foi o melhor time, né? Só que eu só acho que se no ano passado ele teve uma sensação de perder um pouco o gás e por isso permitiu que o Palmeiras chegasse, o Palmeiras esse ano, em contrapartida, eu senti que perdeu um pouco o gás na reta final, assim, considerando que estava só com o Campeonato Brasileiro em disputa, enquanto o Botafogo dividia as atenções com a Libertadores, ali na reta final, o Palmeiras teve uma sequência boa de vitórias ali, que grudou no Botafogo, falou, putz, vai chegar de novo. E aí eu acho que esse ano que prova que o Campeonato Brasileiro ele é muito disputado, né? Não é porque o time perde que ele é pipoqueiro, horroroso, manda todo mundo embora, uma desgraça, e porque ganha é maravilhoso e tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Então acho que é isso, o campeonato é muito disputado, nem sempre você consegue operar um milagre, né? Quando foi realmente uma coisa de maluco do ano passado. E também uma coisa de maluco, eu queria ressaltar o tricampeonato brasileiro de São Paulo, cara, que eu lembro que quando São Paulo teve o tricampeonato, eu falei, cara, vai ser difícil para outro time bater isso. E como é difícil ser 3 vezes campeão seguido do Campeonato Brasileiro, cara. Já era de pontos corridos, né? Então, eu acho que é um negócio muito raro. Até costumo brincar com nosso amigo Alfredo São Paulino, que eu falo, talvez o maior título que eles têm, deveria ser a maior relevância, seria esse tri consecutivo, que para mim é um negócio muito, muito ímpar na história do clube e acho pouco valorizado pelo próprio clube, né? Mas é isso. Então o Botafogo volta a se posicionar como time grande que sempre foi, o que é legal, né? Então nunca deixou de ser grande. Eu sempre falo, o time grande ele está uma boa gestão de voltar a ser, né? Concordo. Sempre ser protagonista do futebol. A gente viu isso com o Palmeiras, pô, vindo de Série B para 2 vezes campeão da Libertadores. A gente vê agora com o Botafogo, vinha também de uma Série B de poucos anos atrás para ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Feito esse que a gente endeusava Jorge Jesus pelo feito com o Flamengo, né? Vamos ver como que a gente vai tratar agora esse elenco do Botafogo, se a gente trata da mesma forma ou não. Agora sim, entrando um pouco mais nos clubes, Bueno quer falar um pouco do Palmeiras, você concorda com a minha análise? Tem alguma coisa a acrescentar ou não? Está em declínio? Não, jamais. Time do Palmeiras, eu acho que eu concordo com a sua análise de que o Palmeiras perdeu rendimento nos últimos jogos. E aí, isso aí configura o que a maioria dos torcedores, vem falando que o Palmeiras precisa de uma reformulação, o elenco já não é tão bom como foi. Quando a gente fala em ciclo, então tivemos ciclos bons de times, mas eu bato na tecla que do Palmeiras não é ciclo, essa boa gestão continuada, então é uma era, algo que é contínuo, não é uma boa fase apenas.
Só que jogadores, sim, jogadores têm ciclos porque são seres humanos. O corpo fala, a mente fala, então tem jogador que vive bons e maus momentos. E tem vários jogadores no Palmeiras que eram chaves no passado, que os ciclos, eles sim, estão se encerrando. Então eu acho que ficou claro que o Palmeiras tem dificuldade nas duas laterais. Então, desde que o Piquerez saiu, o Palmeiras perdeu. O Caio Paulista até conseguiu dar uma arrancada, fez alguns bons jogos, mas caiu bem. E o Vanderlei também bem mal esse ano. Então, a gente sofreu. E os dois laterais direitos, quando não era um, era outro que falhava. É o próprio Giai, né? Os três. Então, são essas duas posições que a gente ficou evidente que estamos carentes. O 9 é a mais carência de todas, né? Não, o Palmeiras não acabou o ano com um centroavante definido. Ninguém sabe quem que é o centroavante do Palmeiras. Testa um, testa outro, e nem Rony, nem Flávio Lopes se firmaram. E eu faço ainda uma menção, cara, posso até ser xingado, assim, o cara tá super valorizado, mas eu acho que o Richard Rios estraga o meio do Palmeiras. Ele não marca ninguém, sobrecarrega o Aníbal, tanto que o futebol do Aníbal caiu bastante, porque ele ficou perdido lá, sozinho no meio. O Richard Rios não ajuda nada, e aí ele se aventura lá na frente, normalmente fez seus gols, tudo foi, mas a posição dele não é de fazer gol, é de marcar. E aí vira e mexe, ele perde a bola lá na frente, arma contra-ataque para o time, fica aquela correria. Então, eu focaria em 4 posições aí para o ano que vem, de trazer 4 titulares para reformular esse elenco, querendo algo mais. Porque esse elenco mostrou que ainda continua sendo competitivo, mas hoje a gente já tem 4, 5 times que chegaram no mesmo nível do Palmeiras. E o Palmeiras, sem ter esses jogadores que eram decisivos em outra época, nesses jogos decisivos não conseguiu fazer efeito. Tanto que o desempenho contra os times do G5 foi pífio, né? Foi bem ruim. Então o Palmeiras precisa dessa reformulação. Eu foco nessas 4 posições. Apesar que o Piquerez volta, né? Então talvez não precise trazer um lateral esquerdo pica aí, mas talvez um bom reserva. Então eu focaria num médio volante bom e um 9. Esses dois teria que ser Você, Caio Paulista e Vanderlei não serve nem para reserva. para formar um time brigador. Aí assim, se a gente perde o titular por um longo período, fica ruim, assim, por um jogo ou outro, o Piquerez suspenso, amarelo, 1, 2 semanas fora, alguma coisa, vai. Mas pensando num longo período, não dá. O próprio Vanderlan, que talvez despontou bem na base aí, mas já teve chance. Gabriel Menino também, eu acho que pode entrar nessa barca aí, porque também já teve milhares de chances no Palmeiras, não pode reclamar de chance. E aí, 2 últimas coisas que eu quero falar. Palmeiras, provavelmente foi a despedida do Dudu. Acho que ninguém falou do clube especificamente isso, mas na imprensa, em todos os setoristas aí estão se dizendo isso. Ele ficou lá, levou a família no final do jogo, se emocionou lá no campo, meio que sozinho. Então dá todos os indícios que pode ter sido o último jogo e fica triste porque poderia ter se feito uma festa lá, uma homenagem. Ele é o maior ídolo desde 2015 aí, dessa nova era do Palmeiras. Ele é o representante e maior ídolo de dentro de campo, né? A gente tem o Abel como uma figura forte, mas de jogador, para mim e para muitos, é o Dudu. Então ele merecia, para mim, uma despedida bem mais festiva e do tamanho que ele fez por Palmeiras. E o último comentário do Palmeiras é que torcedor vaiar em campo lá, até vai, pagou o ingresso estava caro, tia Leila lá, poderia nesse jogo aí ter baixado bem os preços, tanto que só deu 34 mil pessoas. Então baixa esse ingresso, então Mais o do que eu cara esperava. paga. Hã? Mais do que eu esperava. É, paga caro lá e para ver um jogo. Tudo bem vaiar, mas eu não sou desse time. Eu não vaio esse time, não vaio o Abel de jeito maneira. É um time muito vitorioso, uma era muito vitoriosa, não vai ganhar sempre.
Tudo bem, tem alguns desempenhos ruins, erros técnicos, tudo bem que acontece, mas eu acho que vaiar um time tão vitorioso, que deu tanta alegria pro palmeirense, é meio desumano, sabe? Assim, sabe? Você ficou tão feliz e aí num momento de baixa você vaia, você xinga os caras. Eu acho que cara que faz isso se esquece da época de 2001 a 2014, que ali sim era uma desgraça torcer pro Palmeiras. Hoje está muito fácil, cara. E aí ficou Tá mesmo. chata a torcida do Palmeiras, mal acostumado e um monte de cara chato lá que modinha que só quer ver ganhar, ganhar, então não entende nada de futebol, só ganha um. E aí vaia. Então esse time para mim é invaiável. Deixa eu só dar um pitaco no time do Palmeiras, que o Boi falou bastante. Eu espero que piore, obviamente, que as coisas lá piorem. Mas, de verdade, você falou em 4 jogadores fortes para serem titulares. Eu hoje, vendo o time do Palmeiras jogar, e lógico, a gente acompanhou esses últimos anos vitoriosos do Porco, eu acho que precisa-se de bem mais do que isso até para montar um novo elenco forte. Hoje eu não vejo o elenco do Palmeiras como elenco forte. Sobreviveu ano passado, foi campeão com muitos méritos, né? Conseguiu, a gente já falou aí do Botafogo que perdeu ano passado e tal, muito por conta do Hendrick e um brilhareco ou outro. Essa reta final do Palmeiras foi o Estevam e o Veiga, que acabou sobressaindo ali alguns Não, jogos o e salvando os campeonato pontos. inteiro do Palmeiras foi o Estevão. Não foi bom. E quando eu vejo o jogo do Palmeiras, parece que as peças que. O time cai muito quando tem que fazer substituição. Não consegue alguma coisa que mude o jogo. E você não vê peças boas de reposição mesmo, de se trocar ali. O elenco do Palmeiras já foi muito bom. E quando estava muito encaixado, saía um, entrava o outro, caixa, era gol. Hoje em dia entra o Rony, nada. Muda a característica do time, né? E não Não tá encaixa, né? batendo. Isso aí, Então eu acho que o concordo. Palmeiras precisaria, além de jogadores titulares, obviamente, mas montar um elenco forte. Eu espero que não consiga. Mas analisando Então, pelo é que se futebol, você precisa fazer, né? trazer quatro titulares, você vai botar esses 4 que estão hoje como titular no banco. Então já começa a É, dar. Eu acho que não precisa fazer nenhuma loucura, igual eu já vi Palmeiras, tem que trocar o elenco inteiro. Eu não sou não. dessa opinião, mas tem que trazer nomes fortes, não é só jogador para compor elenco, não. E em relação ao Corinthians, Garça, como que você vê agora? Fim de temporada foi bom, né? Uma sequência bem grande de vitórias, né? O recorde do clube. E agora parece promissor para 25 para você também? Como você avalia? Se eu fui triste com o Corinthians esse ano, eu já nem lembro mais. Já não lembro mais. 9 vitórias seguidas fica complicado de você Fica tranquilo que lembrar da amanhã fase aparece ruim. alguma piada do Corinthians. Mas não tem problema, não tem problema. Não tem, você vê, o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, parou até de aparecer notícia ruim na TV, né? É impressionante. Parou de falar mal do Corinthians a imprensa. Mas de verdade, eu fiz essa correlação com o Palmeiras sobre o elenco. Eu acho que de fato, entre erros e acertos dessa diretoria nova, montou-se um elenco. Se foi na sorte ou foi competência do Fabinho Soldado, creio que algumas situações foi bastante competência, outras foi sorte de encontrar alguns jogadores como André Carrilho. Bem, foi indicação lá do Ramon, mas é um cara que vem para o meio campo e tem uma calma para jogar, ele dá uns tapas de 3 dedos na bola, ele enxerga o jogo de uma maneira diferente. Ajudou muito o meio campo, o ressurgimento do Bidon, que tinha ficado meio escanteado e voltou. Então você começa a ver esse elenco ganhando força e você sai um jogador, entra outro e o time não cai tanto de produção. E aí, fora a fase do Memphis Depay, que agora que ele tá começando a pegar um ritmo de jogo. Para mim não é começando, para mim esse é o Não, diferencial, é o Memphis sim, Depay. mas você vê que nos primeiros jogos ele não tinha uma Mas movimentação. mesmo Agora ele tá assim, muito bem jogando. ele Você já vê que ele tá segura o rápido. cara, ele já, mesmo Exato. Forte, né? ele é muito diferenciado. Ele é muito diferenciado. Hoje o jogo dele, ele fez umas proteções de bola no meio campo contra o Grêmio lá, que ele driblou 2-3 e abriu a jogada. Aí você vê como o Ramos, por exemplo, se quisesse, podia ter deitado aqui no futebol brasileiro também, né? Não quis. O Ramos tinha bola para deitar, porque se o Memphis. Ali não, Eu Esse o ponto. acho um ali é nível bem similar vagabundagem. de Esse estrela, ponto. assim. E pro ano que vem, eu de verdade acredito que mais alguns jogadores, eu ainda espero que o Corinthians contrate um lateral esquerdo titular. Poxa, Eu acho o Bidu bom jogador, mas ele melhorou muito, nesses mas eu ainda 9 não jogos, acho o Bidu muito pela melhor confiável. do Bidu, cara. Ele jogou muita bola esses 9 jogos.
Jogou então, mas mas eu não é não acho ele confiável, ainda né? confiável. Eu prefiro esperar mais um pouco. Eu acho que o lateral esquerdo titular seria bom. Estão comentando sobre o Wendel, mas o Wendel também tá aparecendo, né? Em tudo quanto é lugar tá aparecendo o nome dele, cara. Tá indo para São Paulo, tá indo para não sei quem. Mas eu acho que uma boa perspectiva para o ano que vem. Há muito tempo, a gente até brincou sobre isso, que todo ano o Corinthians dá uma esperança para o ano que vem. Mas das últimos anos de esperança, esse ano realmente a gente vê essa arrancada e eu tô bem ansioso De pro verdade, eu não início do lembro dessa campeonato. esperança que ficar positivo pro ano seguinte. Eu Sim, todo ano. eu lembro. Vocês ficam Ah, eu animadinhos. fico. Até esse Não, ano, quando começou com o Augusto, contratações, agora vai, saiu e Agora a foi, ué, não vergonha. deu? E foi. Demorou, mas encaixou. Só foi dos últimos 10 jogos, de Ah, 70 jogos da temporada. mas Não, foi, vocês encaixou. sofreram, mas realmente, para mim, o diferencial do Corinthians é Memphis Depay. Mesmo sem ele, com as contratações, acho que o time melhoraria, mas não chegaria nesse nível que Ah, está. não, O nível ele realmente. tá muito E, alto, fez com que outros jogadores. Então ele é tão bom que ele segura dois caras e abre espaço para o Yuri, que o Yuri realmente não é grosso, ele viveu uma mal fase, que o time inteiro estava horrível, ele ficou manchado com aquilo lá, mas ele é um centroavante, fazedor de gol, tanto que ficou artilheiro do campeonato, mas tudo do isso para Brasil, mim né? graças ao Memphis, que é muito diferenciado, então a gente até brinca lá que 3 milhões de salário tá pouco para ele mesmo, porque além de ser pagável, assim, de renda, de imagem que o Corinthians traz, de patrocínio, todas essas coisas que envolve o futebol, que ele se paga, né, dentro de campo também ele tá se pagando e se entregando muito pro Corinthians. nível Brasil é bem acima da média. Bem acima. Aí a torcida é para que ele, de vocês, né, para que ele não se machuque. Não, não vai. Vai. Mas acho que aqui Mas, está rolando até uma. Eu acho que o futebol brasileiro protege um pouco mais o jogador do que. Se olha, por exemplo, a Premier League ou Liga Italiana e tal, os caras, Argentina, que seja, Libertadores, os caras deixam chegar um pouco mais firme, assim, no brasileiro, assim, qualquer coisinha é falta que a gente reclama, mas por outro lado protege mais os jogadores, né, de lesões, esse tipo de coisa. E Então, o Felipe Melo tá parando, então não tem mais um Felipe Melo, um Lugano, pelo um amor, Júnior né? Baiano, né? Kahneman, que O não mais para, né? violento da atualidade está no time dele, então ele está protegido mesmo. E teve até um É. empurra-empurra lá no jogo hoje com o Memphis, o cara quis tirar até a faixinha dele, pô. Olha só. Rapaz, É tipo o goleiro, cortar o o cabelo do goleiro, acho que é Sansão. Kaique, o goleiro do Grêmio, pegou ele pelo pescoço, bicho. Deu um sossega nele aqui que ele ficou bravo, cara. Foi pra Ficou cima do bravo. cara lá. Para Ficou mim, bom. esse é o pato palma mesmo. Foi um belo acerto do Corinthians que mudou de patamar aí. E você vê que o cara é boa praça, né? Todas essas coisas que ele tá fazendo, assim, eu acho que não é nada de marqueteiro, não. Eu Sabe, acho né? que o cara é assim mesmo, simplesão, vai nas favelas, vai lá na Gaviões e realmente tira o chapéu para ele. Boa. E fez um golaço hoje. É verdade, né? Ainda Nossa. fez um gol de quase bicicleta, não sei se dá para falar que foi de bicicleta, mas foi bem bom. Então, esses foram os destaques dos nossos times. O brasileiro, então, só para recapitular aqui, então a gente teve o título do Botafogo e tá na Libertadores já na fase de grupos do ano que vem. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Vamos jogar pré, Corinthians e Bahia. Cruzeiro de Diniz vai para... Nem sei se já caiu o Diniz De também. Diniz, interrogação aí, porque já estão E uma coisa que eu ia circulando. falar, eu falei do Milito, vocês lembram? Eu falei do Milito, É. cara, eu falei, tinha Mas não certeza tinha que ele ia como, né, cair. cara? Não tem como ele ficar, né? Então, hoje eu me aventurei assistindo o jogo do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense, né? Foi o jogo que eu escolhi assistir, porque eu imaginava que o Red Bull fosse ganhar em casa mesmo, do fraquíssimo Criciúma. Só que eu imaginava que o Fluminense ia empatar ou perder pro Palmeiras. Não achei que o Palmeiras. Era o lógico, né? Que era o lógico. Mas aí quando foi ter. Daí eu imaginava que quem ia ter que suar sangue ia ser justamente entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Porque, cara, não dá pra fazer jogo de comadre considerando que o Red Bull ia ganhar. Mas, lendo engano, cara, o Atlético Paranaense caiu confortabilíssimo com a sua Série B, tá tranquilo com a Série B ali. E talvez o jogo sem torcida ali da Arena MRV, ainda, né, pela punição da Copa do Brasil, deixou o jogo mais xoxo ainda. Parecia mesmo um treino e tava todo mundo ok. Beleza, caiu, valeu, falou tchau, tchau. E foi isso, cara. Foi um jogo bem fraco. O Atlético Paranaense
a gente estava nessa conversa, né? Eu há um tempo vinha falando que, para mim, a última vaga estava entre Red Bull Essa o Roger cravou bonito. Cara, não, mas não é nem por isso, assim, porque o que me impressiona, que eu também comentei isso sobre o Atlético Goianiense, cara, esses times que vão chegando na reta final, pô, o cara não dá um gás a mais, não vira uma chave, não tem um esforço, assim, mas um mínimo, cara, um mínimo. Eu tava vendo os números do Fluminense, né, que o Fluminense tava com um aproveitamento horroroso com o Diniz, né, não sei se vocês vão lembrar quando eles trocam por Mano Menezes. Era o último, bem último. Isso, porque o aproveitamento do Mano Menezes é papo de 50%, não é que ele fez um ótimo trabalho, é um trabalho normal, cara. Pelo elenco que tem, pelo orçamento que tem, é um trabalho normal. E assim, e consegue escapar. Então, o Atlético Paranaense, que parece, né, vendo de fora, vendo aqui de São Paulo, como a gente vê, com estrutura boa, parece ter salário em dia, parece ter todo né, um trabalho sério lá, e, cara, e nem isso, nem entregar esses 50%, nem na reta final, assim, cara. Então, para mim, foi acho que talvez minha maior decepção foi mesmo o Atlético Paranaense aqui, cara. Então, estão na Série B, vão disputar a Série B, Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Então, praticamente, quem não foi rebaixado está na sua, né? Só não vai jogar nada de Juventude Bragantino, que está naquela zona água de salsicha que não joga Sul-Americana, nem faz nada. E o Bahia consegue aí, mesmo fazendo muito esforço para não conseguir, consegue então, a última os caras não vaga. queriam, cara, jogar a pré. Ia atrapalhar todo o calendário, eles não queriam a pré-Libertadores, mas vão perder o carnaval lá, vai ficar ruim. O Carnaval da Bahia é muito bom, mas tem aquele lance, quem perde a pré joga Sula, né? Talvez acho que esse é o plano deles, deve ser. Já entra na fase nas oitavas, né? Mas se for parar para pegar o trabalho, falando um pouquinho do Bahia sobre o Rogério Ceni, não é um trabalho ruim, né? Ah, lógico. Acho não, depende. Eu ia falar, por exemplo, ano passado, o Bahia se classificou, se não me engano, ficou em 15º. Lutou para não cair. Esse ano. Colocou um caminhão de dinheiro e foi para pré. Mas jogou tanto dinheiro assim, talvez para o nível Bahia, sim. Mas terminou em eu acho que eles conseguiram. Eu acho que eles conseguiram o objetivo. Talvez a pré seria o objetivo, mas o futebol apresentado foi bem ruim, cara. Bem abaixo, mas no âmbito assim, geral, saindo em 15º de um ano, uma pré-Libertadores depois, para um grupo City que nem está investindo dinheiro, não é uma coisa ruim. É quase 50 anos que eles não jogavam a Libertadores de volta, acho que é um grande feito até como lá. Premiação, ó. O 8º colocado do Campeonato Brasileiro ganha 31,3 milhões de reais. É uma premiação para o Bahia? Sim. Ok, interessante. Pouco. O City, pouco. O City tem mais dinheiro que muito time aí. Tem mais dinheiro que o VAR, tem mais dinheiro que no Bahia. Mas que esses que estão na frente dele aí, talvez só o Fortaleza. Acho que talvez, Pode ser. Eu acho que sim, o objetivo foi alcançado, mas o futebolzinho bem fraco. Bem fraco, Mas foi entregue. Chegaram. Cara, igual a gente brinca, né, que o Palmeiras está triste em segundo e o Corinthians feliz em sétimo. Eu acho que o torcedor do Vitória terminou o ano mais satisfeito com o time do que o torcedor do Bahia. Eu acho. E o palmeirense de verdade não tá triste, não. Não sei não. Mas não tá tão feliz quanto o corintiano, com certeza. Não tá tão empolgado quanto o corintiano. Lógico que tá. Eu não comemoro comemorar sétimo lugar. Tá felizão. Tomara que troque o time inteiro, tá ótimo. Lógico que tá feliz aonde? É palmeirense que não merece ser. Você acabou de falar. Eu não falei trocar o time inteiro. Uma reformulação grande. Então, para começar, para querer voltar a ganhar título. O corintiano não tá terminando assim, entendeu? Isso que eu tô falando. O que tá mal, nosso time precisa melhorar para o ano que vem para competir. Nosso é reforço pontual. Agora, achamos o time, acertamos, reforço pontual, entendeu? Isso que eu tô dizendo. Eu acho que é a sensação, né? Você termina o campeonato. A moral termina o campeonato. O Palmeiras termina numa moral mais baixa. Foi segundo, tô feliz, porque beleza. São anos maravilhosos, é um ano que não encaixou. Mas a sensação, a moral do campeonato todo como foi, você termina com mais em alta e outro mais em baixa. Tipo quando aquele empate com sensação de derrota, por exemplo. Eu ganhei o mesmo ponto você. Sim, mas a sensação foi de derrota. Eu acho que foi a sensação de um ano não tão bom o Palmeiras, me parece. O Corinthians acaba o ano ganhando de 3-0 fora com gol de bicicleta do Depay. O Palmeiras termina o ano em segundo lugar, mas perdendo de 1-0 para um cara que estava lutando para não cair com o Fluminense. Não, mas aí você vai fazer um retrato de... É a foto do final do ano, é isso que a gente está querendo dizer, é uma foto do final do ano como o torcedor termina. Pelo menos não sou palmeirense chato nem amendoim, então
Continuo Vamos ver o muito ano que feliz vem com o como meu Acho vai que é time. um pouco mais corneteiro do que você se assume. É. Mas é isso. Então, Só dou parabéns, dicas. Fogão, pelo título, merecidíssimo. Não é fácil conquistar a Libertadores brasileiro no mesmo ano. Deu uma inveja boa aqui como corintiano. Ano que vem, espero que a gente possa competir de igual para igual com esses clubes, né? Porque nos últimos, falando como corintiano, bem honestamente, os últimos 5 anos, quando tinha aqueles jogos contra Palmeiras, Flamengo, você já, né, pegava qualquer próprio River, imagina, você já sabia que não ia passar. Eu lembro que foi no ano passado o Corinthians perdeu a Sul-Americana para o Fortaleza, e eu lembro antes do jogo começar, eu falei, porra, me incomodou o fato do Fortaleza ser o favorito contra o Corinthians. E era o favorito mesmo do ano passado. E talvez por conta disso, para esse ano, algumas pessoas ainda colocavam o Fortaleza como favorito, né? E isso me incomodava demais. Um time tem o orçamento que o Corinthians tem, ver esse tipo de coisa acontecendo me incomodava demais. Eu espero que para o ano que vem a casa esteja um pouco mais em ordem, um pouco menos de polícia aparecendo lá e aparecendo mais no jornalismo esportivo para a gente poder competir de igual para igual com esses clubes. Então é isso da minha parte. Algo a acrescentar? Não. Só deixem o like. Boa, Aguardo beleza. desculpas do Textor, só isso. Valeu, galera. Yes. Não esquece. Deixa o like, comentário. Manda no WhatsApp para aquele seu grupo de amigos que gosta de uma resenha, para conectar um amigo São Paulino com esse time sem graça de fim de ano. Pode mandar aqui o link do canal. Tá certo? Muito obrigado. Valeu. Falou!